Olá, o meu trabalho vai ser sobre partículas elementares. O que são partículas elementares? Elas são partículas que não apresentam nenhuma subestrutura. Por exemplo, átomos são feitos de partículas menores, conhecidas como elétrons, prótons e nêutrons. Os prótons e nêutrons, por sua vez, são compostos de partículas mais elementares conhecidas como quarks. Até onde se sabe, as partículas elementares são as quais constrói todas as outras partículas encontradas na natureza, e elas não são compostas de partículas menores. Historicamente, os hadrons, os mesons e os baryons, tais como o próton e o nêutron, e até mesmo o átomo inteiro, já foram considerados como partículas elementares. Qual a origem dos estudos sobre elas? As primeiras pesquisas relacionadas com as partículas elementares foram feitas pelos gregos. O primeiro artigo foi formulado por Tales de Mileto, que abordou como tema a eletricidade. Após o Tales esfregar um pedaço de âmbar na pele de um animal, ele percebeu que gerava a atração de pequenos objetos, como pedaços de palha. O filósofo achava que esse experimento era um fenômeno de magnetismo, mas na verdade ele descobriu a eletricidade estática a partir do atrito. Já o segundo artigo foi formulado por Demócrito, e afirmava que toda a matéria poderia ser dividida até chegar à sua parte mais fundamental e indivisível, o que introduziu a ideia de átomo. Quais são as partículas elementares já conhecidas? Dentre elas, podemos citar up, charm, top, gluon, bóson de Higgs, down, strange, bóton, fóton, elétron, muon, tau, bóson Z, neutrino do elétron, neutrino do muon, neutrino do tau e bóson W. Todas elas são organizadas com base no modelo padrão de partículas elementares. Qual é o modelo padrão? O modelo padrão é o nome dado a uma teoria física dos anos 70, que descreve as partículas elementares e a forma como elas interagem entre si. Esse modelo incorpora todas as partículas subatômicas conhecidas e sua adição mais recente ocorreu em 2012, com a confirmação experimental da existência do bóson de Higgs. Ao todo, o modelo padrão considera a existência de 17 partículas fundamentais, divididas em 3 categorias: os bósons, quarks e leptons. Juntas, elas dão origem à matéria e a todos os tipos de interações existentes no universo. Além disso, os quarks e os leptons também existem na natureza em forma de antipartículas, apresentando fundamentalmente o sinal de carga elétrica invertido em relação à matéria originária. O modelo padrão pode ser dividido em 2 grupos de partículas, os férmions e os bósons. Os férmions basicamente são tijolos constituintes de matéria. Os férmions são partículas que possuem uma propriedade quântica chamada spin, uma espécie de momento angular quântico, de módulo meio, semi-inteiro ou meio, sendo descrito pelo princípio de exclusão de Pauli. Em outras palavras, 2 férmions no mesmo nível de energia não podem apresentar os mesmos números quânticos, ou ainda ocupar uma mesma posição do espaço no mesmo instante. Os férmions mais leves de menor massa são chamados de leptons, que do grego significa leves, e os mais pesados, como os prótons, nêutrons e átomos, formados por estados de quarks ligados pela interação forte, são chamados de hadrons, ou do grego fortes. Trios de quarks são chamados de baryons, prótons e nêutrons, o báryon são prótons e nêutrons, e duplas de quarks são chamados de mesons. Os bósons. Os bósons são as partículas responsáveis pela interação existente entre os férmions. Diferentemente deles, essas partículas não apresentam problema em ocupar o mesmo lugar no espaço, e ao mesmo tempo apresentam um spin inteiro, não pelo meio que nem o anterior. Não possuem massa e podem apresentar carga elétrica. Os bósons são os gluons, os fótons, os bósons W e Z e o bóson de Higgs.
Cada um deles é responsável pela mediação de um tipo de força da natureza. Os fótons, por exemplo, são os responsáveis pela interação eletromagnética. Em razão de suas propriedades, é possível que um feixe de luz atravesse outro sem que haja qualquer colisão entre eles. Os gluons, por sua vez, são os mediadores da interação forte, que mantêm os quarks unidos, formando os mesons e os baryons. Os bósons W e Z são os responsáveis pela força eletrofraca, comum nos decaimentos beta. O bóson de Higgs, por sua vez, é a partícula responsável pela atribuição de massa aos férmions. Neutrino do elétron. Definição: os neutrinos são partículas subatômicas elementares sem carga elétrica, massa muito pequena e meia unidade de rotação. Os neutrinos pertencem à família de partículas chamadas de leptons, que não estão sujeitas à força forte. Em vez disso, os neutrinos estão sujeitos à força fraca, que está por trás de certos processos da decomposição radioativa. Existem 3 tipos de neutrinos, cada um associado a um lepton carregado, ou seja, o elétron, o muon e o tau. E, portanto, dados os nomes correspondentes, o elétron pode se juntar com o neutrino, o muon pode se juntar com o neutrino e o tau neutrino. Cada tipo de neutrino também tem um componente de antimatéria, chamada antineutrino. O termo neutrino é, às vezes, usado em um sentido geral para se referir tanto ao neutrino quanto à sua antipartícula. Como aconteceu a descoberta do neutrino do elétron? As propriedades básicas do elétron-neutrino, sem carga elétrica e pouca massa, foram previstas em 1930 pelo físico austríaco Wolfgang Pauli. Acho que é assim que fala, né? Para explicar a aparente perda de energia no processo de decomposição beta radioativa. O físico italiano Enrico Fermi ainda elaborou, em 1934, a teoria da decadência beta e deu o nome à partícula fantasma. Um elétron-neutrino é emitido juntamente com um pósitron, em decomposição beta positiva, enquanto um elétron antineutrino é emitido com um elétron em decomposição beta negativa. As características do neutrino do elétron são: os neutrinos são partículas subatômicas sem carga elétrica e com massa muito menor que a de um elétron. Eles são indicados pela letra grega V, que significa, a leitura dela seria nu. Esses elementos não podem ser confundidos com os nêutrons, que não possuem carga elétrica e que compõem o núcleo dos átomos. Após os fótons, os neutrinos são o tipo mais comum de partículas existentes no universo. Com o Big Bang, um grande número dessas partículas foi criado. Outras fontes dessas partículas são o Sol, as explosões estelares, supernovas e os raios cósmicos. A cada segundo a Terra é atingido por uma imensidão de neutrinos provenientes de fontes intra- e extragalácticas. Por isso, ao compreender e detectar essas partículas, os cientistas podem encontrar preciosas informações a respeito das origens e do futuro do universo. Curiosidades. A primeira observação conhecida do neutrino foi em 3 de novembro de 1970. Um neutrino colidiu com um próton numa câmara de bolhas de hidrogênio e a colisão ocorreu no ponto onde 3 faixas emanam à direita da fotografia. Em italiano, o termo neutrino significa pequeno nêutron, mas essa partícula não pode ser confundida com os nêutrons, tipo de elemento que constitui o núcleo dos átomos. Agora, o funcionamento de uma partícula elementar em um GIF básico, né? E as fontes.